Fala galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez com vocês, trazendo mais um convidado e hoje o instrutor Rubens Teles, que é o instrutor de Wing Chun lá do Ceará, que vai falar um pouco da carreira dele, né, e também da linhagem que ele representa lá no estado, né? Mas antes de passar a palavra para ele, aí aqueles recadinhos de sempre para você curtir esse vídeo, né? Cogitar, se gostar do conteúdo, se inscrever no canal, tá? E compartilhar com aquele teu amigo que gosta de arte marcial. Hoje, especificamente, vamos falar de arte marcial chinesa, o tão famoso e conhecido Kung Fu. Rubens, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente hoje. E eu já começo perguntando para você como é que começou a sua trajetória na arte marcial? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Por favor. Muito obrigado, meu amigo, por Arnold, por ter me convidado, por ter dado esse espaço aqui para mim. Primeiramente, agradecer a você, ao seu público que está nos assistindo agora. Você não tem noção da importância que eu dou para isso aqui e da minha gratidão a todos vocês por isso, tá bom? Cara, eu iniciei nas artes marciais há aproximadamente 15 anos. Hoje eu tenho 28 anos, eu comecei ali pelos 12, 13 anos de idade, ali um pré-adolescente ainda. Eu fiz um pouco de karatê, né? Acho que praticamente todo mundo no Brasil começa pelo karatê ou pelo judô, né? Eu comecei ali pelo karatê, né? E depois de um tempo, eu não me graduei muito no karatê, não fiz muita coisa. Eu conheci o mestre, o Sifu Osivaldo, do Shaolin do Norte e Shaolin do Sul, e aqui em Fortaleza. E aí eu passei 5 anos com ele. Eu fui um dos últimos alunos e definitivamente o último aluno dele, porque ele se aposentou por razões assim pessoais, religiosas. Ele se aposentou. E nessa época, quando ele se aposentou, ele gostava muito de mim, ainda gosta até hoje, a gente tem muito contato ainda. Ele me indicou para o Wing Chun, né? E aí eu não conhecia o Wing Chun. Ele, na época, tinha esse livrinho aqui, do mestre Lin Han King, esse aqui, que ultimamente eu fiz um seminário aqui, trazendo o meu Sifu, e ele veio prestigiar. E com isso ele trouxe para mim, me deu de presente esse livro e me deu de presente a faixa preta dele, certo? De quantos níveis, meu Deus? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níveis. Mais ou menos 8 níveis que ele tem, né? Nos dois estilos, Shaolin Norte e Sul, porque ele se formou nos dois estilos e fundou o dele. E aí, essa é a graduação dele. E ele veio me honrar, me prestigiar, falou bem de mim pro meu Sifu. Enfim, nessa trajetória, eu comecei em uma escola, em uma linhagem, aqui em Fortaleza, muito conhecida, o Instituto Wing Chun, do Sifu Marcos Teixeira. E, por, assim, percalços da vida, né, eu tive que sair. E lá eu passei por outra linhagem, né, outra linhagem de Wing Chun, que acabou não dando certo, porque eu não me vi assim enquadrado dentro dela por questões organizacionais mesmo, nada pessoal. E aí eu conheci o Sifu Orlando Brito, que é o Sifu que fez o meu boneco de madeira. E até falar aqui dele, porque ele é um grande artesão marcial, ele faz tudo em peças de madeira, bonecos de madeira, espadas para treinos, nunchaku, suportes. Cara, o cara é muito bom, miniaturas. Nossa, para mim e para muitos amigos, ele é o melhor artesão do Brasil.
Do Brasil. Alguns dizem que é do mundo, mas eu não conheço o mundo, então eu falo do Brasil. Né? Então, assim, ele é muito bom. E aí, o Sifu Orlando, ele me direcionou ao Sifu Nilson Carvalho e Agnuma, né? E para eu ser aluno dele. Só que, como é que funciona? Eu já tinha a minha escola aqui. A minha escola é na minha casa, aqui na área da minha casa. E assim, depois de 15 anos treinando, eu só dava aulas particulares. Só dava aulas particulares depois de um bom tempo treinando. E foi os meus últimos anos agora. Eu não tinha escola e eu não queria ensinar, de fato. Eu ensinava para algumas pessoas que insistiam. Me ensina. Eu não quero ensinar. E a pessoa, me ensine, eu não quero. E de tanto insistir, eu acabava ensinando. E eu aproveitava, porque a gente, quando ensina, sabe, a gente aprende duas vezes. E eu aprendi muito, eu desenvolvi muito ensinando. Bem mais que só treinando sendo aluno. Isso é um fato. Eu cresci muito e eu me surpreendi de como é bom ensinar. Eu aprendi muito. E aí foi que eu abri minha escola, né, com recursos pessoais. Eu sou instrutor de trânsito. Eu estava trabalhando numa autoescola e com os subsídios que eu ganhava do meu salário, eu investi na minha escola. Não foi barato, porque equipamento de treino não é barato, ainda mais quando se trata de Kung Fu, porque é artesanal. Quando você fala de boneco de madeira, cara, é totalmente artesanal. Quando você fala de pá de andor, né, as espadas, os facões, é artesanal. Quando você fala de Lutipunquan, que é o bastão, é artesanal. Cara, é tudo muito difícil. E encontrar alguém que faça é mais difícil ainda, mas não veio o caso. Então, assim, tudo muito, assim, difícil, mas eu consegui. Porque eu sou assim, quando eu quero uma coisa, meu filho, quando eu boto uma coisa na minha cabeça, é mais fácil arrancar a minha cabeça do que a ideia. Então, assim, vamos em frente, estamos aí há alguns meses. Agora, em setembro, nós faremos um ano de escola, que nós iniciamos ano passado, em setembro. E nós somos uma escola jovem, uma escola nova, embora eu não seja tão novinho assim nas artes marciais, principalmente no Wing Chun. De Wing Chun, eu tenho 10 anos. Né? De Wing Chun, eu tenho 10 anos. E é isso. Eu vim para o Sifu Nilson. Ele, diferente de todos os outros Sifus que eu passei, principalmente a linhagem que eu fiquei, que eu saí do instituto, fui para essa outra linhagem, ela não aceitou minhas graduações, né? Aquilo que eu fiz na outra, nada se aproveitou. E foi isso que me deixou assim meio chateado. Fiquei lá ainda 2 anos, mas depois não deu certo e saí. O Sifu Nilson aceitou todas as minhas graduações. Né? Tudo que eu fiz, ele disse, não, se aproveita sim. Você pode. E aí ele me deu a representatividade, ele me deu várias coisas, né? Enfim, então essa aí é mais ou menos por cima um pouco da minha trajetória. Ah, bacana. Mas agora conta pra gente um pouquinho exatamente do seu Sifu, né? Do Sifu Nilson e da linhagem que ele representa aqui, né? Que é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Uma linhagem ainda, não vou dizer pequena, mas que não tem muitas representações aqui, ou tem representações aqui, mas não é muito divulgado. Fala um pouquinho pra gente. Bom, é assim. O Sifu Nilson, ele vem da linhagem que é diretamente de Ip Man, né? Ele é aluno do meu Sikun San Chan, ou San Hin Chan, que está residindo agora nos Estados Unidos, né? Mora nos Estados Unidos, ele é chinês, foi aluno dos filhos de Ip Man, Ip Tin e Ip Chun, certo? Principalmente de Ip Tin. Então, assim, a nossa linhagem tem procedência, né? Tem tradição,
Só que Sifu Nilson, ele, no sentido de ter a linhagem dele, de expandir a linhagem dele, está expandindo agora, né? Eu sou o primeiro representante dele fora de onde ele mora, porque ele já tem uma escola grande lá em Sorocaba, né, em São Paulo. Ele já tem instrutores lá a serviço dele, mas é dentro da escola dele, né? Pessoas que têm... Ele vive disso, o homem dá aula, e agora ele está dando aula, ele também dá aula de Jogá, ele é mestre de Jogá, e é também mestre de Tai Chi Chuan, né? Então, assim, ele está agora, por exemplo, foi contratado por uma universidade, por uma faculdade aí, para dar mentoria de Tai Chi, né? Está trabalhando nisso, inclusive ele trabalha o dia todo lá e à noite é que ele está livre. Enquanto o dia ele está dando aula, dando mentoria, na verdade, mentoria de Tai Chi, os instrutores dele estão na escola dele dando aula, né? Então, assim, é uma escola grande, mas regional. Agora que ele está abrindo o espaço, está abrindo representação para o Brasil e para o mundo. Eu sou o primeiro, mas ele já tem outros que estão aí pelo Brasil, abrindo, fechando a representatividade com ele, né? Eu fiquei sabendo. Eu sou, no Ceará, aqui no Nordeste, eu sou o coordenador geral de representantes. Eu não sou representante do Nordeste nem do Ceará. Eu sou representante em Fortaleza. Mas eu sou o coordenador. Ou seja, se uma pessoa quer representar o Sifu Nilson que não seja em Fortaleza, né, seja fora de Fortaleza, mas no Nordeste, essa pessoa passa por mim primeiro, para depois passar para o Sifu Nilson. Certo? Agora, se a pessoa. E aí essa pessoa vai ser aluno do Sifu Nilson, vai representar o Sifu Nilson. Mas, no caso de Fortaleza, a pessoa seria meu aluno, né? Não representaria o Sifu Nilson no 21. Agora, tem outras modalidades que o Sifu Nilson também pode abrir representatividade aqui em Fortaleza, que seria o Jogá, o Sandá, o Tai Chi Chuan. Eu não ensino isso. Nem pretendo. Então, assim, são modalidades que alguém pode querer representá-lo aqui em Fortaleza. Mas para o Wing Chun é fechado comigo. Entendeu? É isso. Então, assim, Sifu Nilson, ele é aluno de Sanchan. Alguém quiser pesquisar aí, tem no Instagram. E eu fiquei ontem eu recebi uma surpresa maravilhosa, que era de madrugada. Eu estava na praia com a minha namorada, e aí eu tava lá, abri meu Instagram pessoal, não o da escola, o pessoal, e o meu pessoal ele é fechado. Para a pessoa me seguir, ela tem que solicitar, né? Aí, rapaz, cara, que surpresa maravilhosa. Santian me solicitou para me seguir. Do nada. Eu fiquei, pô, que honra. Assim, nem pisquei, nem pensei duas vezes, fui lá, aceitei na hora. Santian, o meu segundo, solicitando, por quê? Tipo, para seguir alguém que é aberto, é só clicar lá, mas para solicitar é mais complicado, né? Você vê que a conta é fechada, não é aberta, então você só solicita se você realmente estiver interessado. Então, assim, cara, eu fiquei muito feliz pelo Chan, como a gente gosta de chamar, né? Pelo Chan, ele, ele fazer isso, ele me seguir. Então, assim, se for Nilson veio aqui, a gente fez um seminário de 15 dias. Eu trouxe ele com todas as despesas pagas, eu e os meus alunos trouxemos ele, e ele fez um seminário aqui de 15 dias de uma imersão profunda em Wing Chun comigo e com meus alunos. Na verdade, o seminário dele seria somente para mim. Seria somente para mim. Só que eu pedi a ele para abrir para meus alunos também, né? Então, meus alunos participaram, pagaram para participar, evidentemente, e participaram, porque, graças a Deus, os meus alunos, assim, essa parte eu sou muito seleto de alunos, sabe? Seletivo. E graças a Deus os alunos que eu tenho são os melhores. São muito dedicados, amam o Wing Chun, certo? E realmente tem crescido muito. Eu tenho alunos aqui que
iniciaram do zero, não sabiam nada de arte marcial, não tinham coordenação motora alguma, não tinham consciência corporal. Tinha alunos meus que é até engraçado falar. Fazendo a técnica de Paxal aqui, eles caíam para frente porque não conseguiam ficar em pé. Coisa básica. E eu ensinei, eles desenvolveram. Eu fico tão feliz com isso, ver as pessoas desenvolvendo, sabe? Então, assim, esses caras passaram a amar o Wing Chun, porque o Wing Chun deu para eles coisas além da luta. Né? Coisas além da luta. Esses caras amam e investiram nisso. E aí a gente trouxe o Sifu Nilson. E o Sifu Nilson fez comigo, aqui no final do seminário, né, no final desses dias, fez comigo a cerimônia, uma cerimônia que eu não sei se você sabe, ou se vocês sabem, essa cerimônia ela é dificílima em algumas escolas. Algumas outras escolas ela é mais fácil de acontecer. Mas na nossa linhagem e no que eu entendo, ela é muito difícil, porque existe a diferença entre aluno e discípulo. Aluno é aquele que paga, que vai ali treinar, mas o Sifu, o mestre, não vê nele expectativa ainda de ser um representante, de ser alguém que vai levar o nome da família adiante. E mesmo sendo representante, às vezes você não recebe essa cerimônia que é o Pai Se. O nome dessa cerimônia é o Pai Se, é a cerimônia de discipulado, onde você é aceito como discípulo. E discípulo, na tradição chinesa, é como se fosse um filho. O mestre, o Sifu, ele recebe aquele indivíduo como filho. Não é mais como um aluno comum que pode ou não continuar. Né? Então, o discípulo que passa pelo Pai San, que está as fotos, está registrado lá na nossa página do acontecimento, da cerimônia. Quando nós passamos a isso, então nós nos tornamos sangue do mesmo sangue. Então, assim, eu recebi na ocasião essa Black Belt aqui, né, faixa preta, em reconhecimento, em honra aos meus 10 anos de Wing Chun, né, em reconhecimento às minhas graduações. Recebi um material também didático, de conhecimento profundo, que eu não posso mostrar, inclusive aqui do meu lado, mas não posso mostrar. Então, assim, e aí eu tenho mentorias, o Sifu Nilson voltou para Sorocaba, mas eu continuo tendo mentorias com ele online, né, toda semana. Toda semana. Então, assim, e claro, a gente pretende trazer ele sempre, pelo menos uma vez ao ano, para sempre estar fazendo essa reciclagem conosco, certo? Então é sobre isso aí que eu tinha para falar. Ah, bacana, Rubens. Agora, já que você tocou no assunto aí de Paxal, fala um pouquinho para quem, no caso aqui, vamos dizer, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não conhece nada de Wing Chun. Fala um pouquinho do que é o sistema, de como ele é dividido, quais são as etapas dele, as técnicas, só para dar uma visão geral para quem não conhece. Bom, assim, Arnold, o sistema Wing Chun, ele não era sistematizado, não era dividido em níveis ou faixa, nunca foi. Antes de Ip Man, o sistema ele era ensinado, isso é todo sistema de Kung Fu era assim, ele era ensinado ao gosto do mestre, digamos assim, o mestre dava o conhecimento para o aluno e conforme o aluno fosse pegando, vai liberando mais, né? Mas com a ocidentalização da arte marcial, criou-se aí um sistema de divisão, onde cada escola, cada linhagem, ela é livre para dividir como ela quiser, para ela até mesmo simbolizar por faixas ou não. Tem linhagens que usam broches como representação de níveis, né? Então isso é muito bacana. Eu acho muito legal essa diversidade que cada escola tem. Acho muito legal. Na nossa, ela é feita por faixas e tem os níveis. Os níveis são, primeiro nível, né? Primeiro nível é Siu Lin Tao,
Xiu Lin Tao significa, traduzido assim de grosso modo, pequena ideia inicial. No Xiu Lin Tao está resumido de forma meio assim grosseira, bruta, inicial, né, primitiva, todo o sistema Wing Chun, tudo aquilo que o sistema pode proporcionar. Xiu Lin Tao. No nosso Xiu Lin Tao, nós temos, diferente de algumas linhas, eu posso falar isso com propriedade, porque eu passei por algumas e conheço algumas de trocar experiências. Tenho muitos amigos dentro do sistema Wing Chun, como também de outras linhagens, e a gente troca muita ideia, troca muita informação, é muito bacana. Então, assim, diferente de algumas linhagens, nosso sistema, nossos níveis são muito dinâmicos. Por exemplo, se o Lintao é para ser paradinho na base Ichikin Yonma, né? Então, assim, quando você faz paradinho, você não tem muita movimentação. Em algumas escolas, na maioria delas, você não tem muita movimentação de base, você faz tudo muito paradinho. Você não tem uso de Tigert, que é técnica de perna, chutes, enfim. Você não tem Tinafá. Tinafá é técnica de torção, como no Judo, no Jiu-Jitsu, né? Não tem. Mas na nossa tem. Na nossa, logo no Xiu Lin Tao, você já vê técnica de torção, chaves, até mesmo chão. Você vê chutes, variações de chutes. Você tem movimentação livre com angulação. Então, assim, tem isso no nosso sistema de Xiu Lin Tao. Só que é muito protótipo. Não é tão expansivo, não é tão grande como seria no segundo nível. Segundo nível, aí vem o segundo nível, Chunkyu. Chunkyu significa mover a ponte ou quebrar a ponte. Então, no Chunkyu você já tem a movimentação, né, a angulação e tal, né? Então, você tem movimentação no Chunkyu. Você tem mais andar, diferente do Xiu Lin Tao. E no Chunkyu você vai expandir. Porque, na verdade, cada nível do Xiu Lin Tao é uma expansão cada nível do Wing Chun, melhor dizendo, perdão, é uma expansão do Xiu Lin Tao. Você vai expandindo ele, você vai aumentando, agregando, agregando, agregando e agregando. Tem divisão? Tem. Tem outros nomes? Tem. Mas é como se você pegasse e só fizesse a evolução do Xiu Lin Tao. Entende? Então, é um sistema muito prático, é um sistema simples, certo? Não tem firula, não tem arrudeio, não tem acrobacia, é muito simples e direto. Tanto é que a gente diz que defesa e ataque são simultâneos. Você não tem aqui no Wing Chun, por exemplo, a defesa e depois o ataque. Não. Você tem isso aqui. É simultâneo. Você, por exemplo, você pode usar um soco, né? Nós temos aqui o Chung Choi, ou Chung Kim. Ele pode servir tanto de defesa quanto de ataque. Certo? Dependendo de como é usado esse dispositivo, dependendo de como é usada essa ferramenta. Nessa mesma posição que eu estou lhe mostrando aqui, ele pode servir de ataque, mas também de defesa. Aí vem a questão, como usar? É aí que se entra necessária, que se faz necessária a instrução de um profissional qualificado, né, de um professor ali para acompanhar e ensinar como funciona. Porque hoje em dia, infelizmente, nós temos muita gente aprendendo arte marcial, pensando que está aprendendo arte marcial pela internet, assistindo vídeo. Gente, essa é a minha opinião, não estou dizendo que é a verdade absoluta. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que se possa aprender arte marcial. Gente, marcialidade, massa, toque. Tem que sentir, tem que experimentar, tem que vivenciar. Não dá para aprender por internet. Eu não acredito nisso. Tem gente muito inteligente, tem gente muito capacitada que, ao ver um vídeo, pegou ali a mecânica da coisa e tal. Mas tem variações e ramificações, detalhes que se perdem. O Wing Chun, embora ele seja simples, no sentido de não ter muita coisa para estudar, no sentido, por exemplo, você tem o quê? Uma que resume um pouquinho. Você tem umas mãos. Pak Sao, Tan Sao, Pong Sao, Fok Sao,
build, pronto. Vamos dizer que só tem isso, né? Tem mais um pouquinho, mas ok. É pouco. Mas a questão não está na quantidade, mas de como você explora essas ferramentas. Porque são ferramentas e não são técnicas. Existe a diferença entre técnica e ferramenta. A técnica, ela é imutável. Você só pode fazer isso. Você só tem, por exemplo, o Tansal. O Tansal, se ele for uma técnica, ele só pode ser usado assim. Se ele for uma técnica, ele só pode ser usado em determinada altura. Ele não pode ser usado assim, ele não pode ser usado assim, ele não pode ser usado assim, mais baixo. Ele não pode ser usado, ele não pode ser usado assim. Ele não pode ser usado assim. Ele não pode ser usado assim. Então, a técnica limita a ferramenta. Mas quando você tem uma ferramenta, você tem possibilidades ilimitadas de como usá-la. É uma ferramenta. Você decide como usá-la. Então, no Wing Chun, nós temos 3 fases de conhecimento, de estudo. A fase Sao, Po e Lei. A fase Sao é a fase em que você recebe a tradição como ela é. Ou seja, vamos falando de Tansal, né? Tansal na tradição. Cadê a câmera? Linha central, fechadinho aqui. Né? Shun Tsin, tradição. Aí vem a fase Po. A fase Po é a fase que você vai explorar essa ferramenta de inúmeras maneiras. É o momento que você vai estudar essa ferramenta, vai aplicar essa ferramenta. E vem a fase Lei, que é a fase que você descarta a tradição, esquece a tradição e vai aplicar como você interpreta. Como você quiser, como você entender. Cara, é isso que eu acho massa no Wing Chun. Porque você não limita. Você não limita, você tem liberdade. Ah, aquela coisinha. Olha, eu já recebi muita crítica por vídeo em TikTok, em Instagram. Por quê? Porque o cara diz, isso aí não funciona na prática. Por quê? Porque o que é que eu mostro nos vídeos? A tradição. Você vai ver eu fazendo ali movimento no boneco de madeira, né? Aqui, pá, né? Pá, né? Essas coisinhas. Aí você vai dizer, é tradição, não é livre. Cara, porque se eu for mostrar uma técnica livre, você tem que vir na minha escola para ver. Entendeu? Eu não posso, porque assim, a minha interpretação, ela é muito pessoal. É como se fosse uma roupa íntima. Eu não posso estar expondo por aí, isso é a minha opinião. O que eu mostro, o que eu exponho é a tradição. Eu estou aqui como representante de uma tradição. Eu não estou como representante da minha opinião. Entendeu? Eu não estou como representante de um pensamento meu, de uma filosofia minha. Não, eu estou representando uma tradição, uma linhagem. Então eu vou mostrar isso. Agora, a minha forma de aplicar, de fazer, bom, eu convido a quem quiser visitar para ver como é que é. É muito simples. Não há violência, não há arrogância, não há nada disso, porque a arte marcial não é para violência, não é para estar saindo competindo com ninguém, nem dando porrada. Porque, primeiro, o que eu sempre digo, eu não sou lutador, eu não sou atleta, eu não luto. Eu não luto. O que acontece no Wing Chun? O Wing Chun me educou muito nisso. Nós não lutamos. O homem de Wing Chun, o artista marcial de Wing Chun, que disser, eu luto, ele não entendeu o Wing Chun. Me desculpa, ele não entendeu. Por quê? Porque o Wing Chun, ele não usa de luta. Ele recebe o que é dado pelo oponente e devolve. Tá entendendo? Ele recebe o golpe e ele redireciona para ele. Muitas das vezes, nós não se fica de frente com o adversário. O adversário vem com um ataque, ele é mais forte do que eu, ele é mais poderoso do que eu. Deixa da frente, deixa passar. Tá entendendo? Eu uso aquilo que nós chamamos de sankobo. A gente movimenta a base, não fica parado. Muito erro de quem luta, né, ou de quem vai para uma competição,
pensando que vai usar o Wing Chun tradicional. Não, você não usa. Você não usa, porque engessa, para, fica aqui. Gente que vai lutar o Wing Chun, vai competir, faz isso aqui. Não, velho. Isso é tradição. Se eu fosse usar numa luta, uma guarda, e o cara fizesse uma guarda para mim, uma postura de luta, como eu ficaria? É? Tem gente que vai discordar de mim, mas eu não faço guarda. Eu fico assim, ou de braço cruzado, ou assim, esperando que ele vai entregar. Porque a partir do que ele entregar, é que eu vou levantar minha mão e vou agir. Porque quando você faz uma guarda, você prefigura, você telegrafa, você projeta aquilo que você vai fazer. Se o teu adversário for inteligente, e a maioria ele vai entender o seu escopo, o que você vai fazer. Então, a primeira parte é ser estratégico e não entregar para o outro nenhuma informação, deixar ele com o benefício da dúvida. Entendeu? Então, assim, me ensinou muito sobre isso. Então, o sistema vem dividido em Xiu Lintao, Chun Kyu, Biu Ji, Mu Qian Chong, Lu Tin Pong Quan e Pa Jian Do. São 6 níveis, certo? Xiu Lintao já falei, Chun Kyu também já falei, Biu Ji quer dizer Biu, significaria ali dedos, né? Ji, explosão ou energia. Então, são dedos penetrantes, Biu Ji. E o Biu Ji, ele explora a parte explosiva, a parte de força, né? E ele explora também muito a questão de você sair de momentos que você está encurralado, em momentos que você está ali, já perdeu alguma vantagem, você se reposicionar. Tem uma postura, tem um movimento no Biu Ji, que é uma cotovelada aqui, que o seu Biu vai sair por baixo do cotovelo e vai fazer isso aqui. Né? Seria o quê? Seria o momento que eu ataquei o meu adversário, ele angulou para o outro lado, tirou eu aqui de lado, eu já estou de lado. Eu estou aqui à mercê dele. Mas se eu tiver timing, o meu braço pode entrar pelo lado aqui e eu virar e reverter o quadro. Então, tem essas ramificações no Biu Ji, que é de recomposição também. Nós estamos ali perdendo a luta, mas eu me recomponho nela. Eu perdi vantagem, mas eu reponho a minha vantagem. Eu perdi estrutura, mas eu reponho a minha estrutura. Então, trabalha isso o Biu Ji. E aí, esses 3 primeiros níveis, Xiu Lintao, Chun Kyu e Biu Ji, são técnicas de mãos limpas, de mãos livres. E aí nós temos o Muk Yan Chong, que é o boneco de madeira do Wing Chun, que ele, além de ser uma ferramenta que pode ser usada desde o primeiro nível para refinamento, mas ele tem o próprio nível dele. De 108, que conferem ali, que resumem ali 108 movimentos no seu Taolu, na sua forma, né? 108 movimentos. E aí ele é ali, o Muk Yan Chong, um nível intermediário para as armas. Né? Então, assim, o boneco de madeira, ele vai refinar aquilo que eu aprendi de mãos livres, de mãos limpas. Certo? Ele vai refinar isso. Ele vai fazer um resumão e vai refinar. E depois tem o Luk Tin Pan Quan, que é a primeira arma do sistema Wing Chun, como ele é sistematizado. Antigamente, os mestres, como eu já falei, não tinham sistema. Então, eles poderiam muito bem começar a dar aula pelas armas, se eles quisessem. Né? Ia de mestre para mestre. Então, assim, vem o Luk Tin Pan Quan, que é o bastão. Bastão ali de 3 metros de comprimento. E ele é também chamado de rabo de macaco, porque ele, em uma extremidade, ele é mais grosso e ele vai afinando como se fosse um taco de bilhar. Né? Esses bastões foram tirados pela tradição, que conta, dos juncos de madeira, aqueles barcos vermelhos, né? De juncos, né? Juncos vermelhos, eles eram o remo daqueles barcos, naqueles pântanos, né? naqueles lagos da China. E aí foi tirado de lá. E vem por último, o último nível, as
Pachando, os Pachandao, né? Que são os facões do Wing Chun. Então, cada um desses vai explorar coisas diferentes. Claro, hoje em dia nós não usamos esse tipo de arma para se defender, mas são dispositivos super válidos, dispositivos corporais super válidos, que nos ajudam a compreender nosso corpo melhor, questão de distância, ângulo, dimensão, muito válidos. E tem depois, no próprio, depois do último nível, das Padiandô, ainda tem um nível secreto, né? Que algumas escolas têm e outras não têm. Mas a nossa tem, que é depois da faixa preta que você recebe, depois de fechar o sistema, você ainda recebe uma faixa dourada, né? Dourada ali, que é o nível secreto, eu não posso falar aqui. Beleza, Rubens. Então, agora fala pra gente como é que as pessoas fazem para te achar, né, na internet, para entrar em contato com você. Coloca aí as suas redes sociais, ou site, ou mesmo telefone que você queira deixar para contato, para a galera falar com você. Beleza, beleza, beleza. Nós temos o nosso Instagram, né, no Instagram, e temos também no TikTok, é o mesmo arroba, no TikTok e no Instagram. No Instagram e no TikTok, o arroba é o seguinte, arroba, né, Núcleo Wing Chun, né, Wing Chun se escreve com WING-CHUN, underline Fortaleza. Nós estamos aqui localizados na cidade de Fortaleza, no Ceará. Nós somos os representantes aqui. E tem também o meu contato de WhatsApp, né? DDD 085 98951 6926. Aqui falar para aqueles que desejam conhecer, você tem direito a uma aula experimental e ela é gratuita, né? Você vem aqui conhecer, vem aqui conversar, vem aqui treinar, vem aqui experimentar. Se você gostar, você se matricula, assina uma fichinha e aí você só paga a mensalidade no dia 15, não paga ali naquele mesmo momento. Você paga ali, mas tem que assinar uma fichinha que ele coloca ali uma certa fidelidade. E aí, é isso. Mulheres, tem uma promoção para mulheres, se você quer mulher, porque o 21, como se sabe, foi criado por uma mulher, e a gente, em homenagem a isso, em respeito a isso, a mulher, ela, além da aula experimental gratuita, ela tem direito a 2 meses de aula gratuitos, certo? Então, assim, em respeito a isso, em homenagem a isso, a mulher, ela tem essa promoção, né? Esse direito aí, que ele se estende. Isso é uma promoção vitalícia, tá? Ela começou aí no mês da mulher, né? Mas ela se estende, ela vai continuar se estendendo, ela é vitalícia, tá certo? Então, você que é mulher, que nos assiste aí, mora em Fortaleza, ou em região aqui metropolitana e tem facilidade para estar aqui, esteja à vontade, se sinta convidada a estar vindo nos conhecer e usufruir dessa promoção também, tá bom? Beleza, Rubens. Obrigado aí pelo esclarecimento, por ter dado essa entrevista para a gente aqui. E, pessoal, quem tiver interesse, como ele mesmo falou, pela região de Fortaleza, do Ceará, tiver curioso para conhecer o Wing Chun, entre em contato com o Rubens e inicia o seu treinamento. Rubens, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui, tá? E a gente se vê numa próxima. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pelo espaço, pela atenção, pelo carinho, pela cordialidade que você sempre tem me recebido e tem ali nos dado atenção, tá bom? Nós estamos juntos. Muito obrigado a você, telespectador, que está aí conosco até agora assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua atenção, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço, um beijo no coração de todos.